Então, eu nem sei se eu tiro isso daqui. Eu vou brincar porque... Não, vou brincar aqui. O tema de hoje é a estranha moral, né? Então, é um capítulo inteiro e dá vontade de começar cantando uma música do Roberto Carlos, aquela assim, eu tenho tanto... Aí tem que ser desse jeito, né? Para lhe falar e com palavras não sei dizer, não é isso? Porque esse tema é tipicamente um tema para falar sobre o discurso, sobre a palavra, sobre como a gente se complica com ela. Então essa música continua, né? Ele vai comparar com nem mesmo o céu, as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito não é maior que o seu amor, né? Nem mar bonito. E olha que ele está falando de paixão carnal. Se nem com paixão carnal ele consegue comparar com o infinito, com o mar, com as estrelas, que dirá o amor que os espíritos crísticos têm por nós, que estamos aqui no planeta evoluindo, não é? Afinal de contas, eu sempre falo muito isso, Jesus, para nós, é uma figura completamente diferente do que para qualquer outra religião, porque ele é um irmão nosso, um espírito como qualquer outro, que surgiu simples e ignorante e que já fez toda a sua trajetória evolutiva até chegar à perfeição, lembrando que a perfeição não é o final de nada, né? A perfeição é só aquele momento que eu não preciso mais das necessidades carnais para empurrar o meu processo evolutivo, eu já tenho vontade suficiente para fazer o bem, que eu posso me despir do meu espírito, do meu perispírito, da roupa de carne, porque eu continuarei trabalhando com Deus, né? Eu não vou trabalhar com Deus só obrigado porque eu tenho que me alimentar, obrigado porque eu tenho que me vestir, obrigado porque eu tenho que reproduzir. Eu vou abrir mão dessas necessidades e ainda assim a minha vontade de fazer o bem será tanta que eu continuarei trabalhando. E esses espíritos se tornam responsáveis pela evolução, pelo surgimento de outros tantos espíritos, preparando ambientes, planetas, onde esses espíritos possam fazer o pré-primário dessa história, que é onde a gente vem encarnar, né, conseguir um corpo de carne para começar a aprender a fazer o caminho, né, que a gente tem. Então a gente recebe esse corpo de carne que obriga a gente a fazer um monte de coisa, né? Se eu não dormir, eu não fico bem, se eu não comer, eu não fico bem, se eu não me proteger da chuva, do vento, do frio, do sol, e etc, 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 eu fico mal, né? Então eu saio correndo atrás de tudo isso. E como a gente é essa beleza de animal, né? A gente corre pra caramba, é forte pra caramba, a gente só tem um jeito de fazer isso, que é cooperando. E a gente coopera. Forma-se sociedade, as sociedades vão permitindo as relações, e as relações fazem com que os espíritos evoluam. Ok? Pois bem, então a palestra é bem a lá Roberto Carlos, né? Porque, afinal de contas, o que a gente já fez com as palavras de Jesus, e esse é o capítulo que vai pegar as mais complicadinhas para a gente mexer nele, né? Se a gente pegar no capítulo, ele vai falar de aborrecer pai e mãe, de abandonar pai, mãe e filhos, de deixar os mortos enterrar seus mortos e, por fim, não vir trazer a paz, mas já a espada, né? Então é sempre complicado, porque, afinal de contas, essas coisas já deram nas coisas mais insensatas possíveis, né? Abandonar pai e mãe, olha só, abandonar pai e mãe já deu em muita gente achando que tinha que se esconder dentro de convento, porque assim ia evoluir. Não deixa o povo morrer lá fora de fome, de sede, de guerra ou de qualquer outra coisa, porque eu estou aqui no convento, só orando do meu claustro, abandonei meu pai, minha mãe, meus filhos, eles que morram para lá, né? E eu vou ficar aqui no convento rezando, porque, afinal de contas, é assim que está escrito lá na Bíblia. É assim que está escrito, é assim que é a palavra de Jesus. Da mesma forma, eu vim trazer a espada, a gente já fez cruzadas, né? Na Idade Média a gente atravessava meio mundo, e atravessar meio mundo, se hoje já é chato de avião, imagina andando, né? Atravessava meio mundo para ir matar os infiéis lá do outro lado do mundo. Porque Jesus disse que veio trazer a espada, então a gente pegava a espada e dizia, vamos lá. Se ele veio trazer a espada, eu vou lá matar meu irmão, porque está escrito que era para matar meu irmão, né? Mesmo outras passagens dele foram mal entendidas, né?
Quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai em torno de mim, quanta gente a gente mandou para a fogueira cada vez que disse que a Terra não era o centro do universo, porque já que Jesus nasceu aqui, então se ele é o único caminho, ninguém que está fora da Terra pode ir para canto nenhum. Né? Então a gente pegava as pessoas, Jordano Bruno, né, Galileu, Copérnico, e dizia, olha só, ou volta atrás ou vai para a fogueira, escolhe aí. Né? Alguns escolheram para a fogueira, dizem, não, eu vou para a fogueira, porque pô, é assim mesmo. E a gente fez muita coisa errada em função do discurso, porque o discurso tem essa característica. Eu falo uma coisa esperando, sinceramente, que ela seja entendida de um jeito, e ela é entendida de outro. Não é? Porque eu transformo o que eu penso, o que eu sinto, em vibrações de ar, que aí ecoam no tímpano de vocês, e entram de novo para o cérebro, e vocês pegam as palavras e entendem do jeito que podem entender, e pronto. E daí fazem a imagem, vai dizer, não, aquele palestrante falou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vamos pegar a espada, porque ele disse que é para pegar a espada. Né? Não é esse o jeito. Imagine, então, quando a gente pega um texto que é repetido, 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 lembra aquela brincadeira que a gente fazia de telefone sem fio? Né? Você falava uma frase aqui, ia correndo, quando chegava lá no final, era uma outra coisa completamente diferente. Pois é, os evangelhos são assim, porque o mais pertinho de Jesus foi escrito cerca de 40 anos depois dele morrer, o mais pertinho. Né? Os outros, então, tem alguns que são escritos mais de 80 anos, durante o qual as palavras foram mantidas através da transmissão oral. Eu conto para o outro o que eu lembro, aí o outro conta para o outro o que ele lembra, e assim sucessivamente. Imagina como é que isso está contado direitinho, né? Para acabar de complicar, Jesus falava em aramaico, que é uma linguagem que, quando se escreve, não tem vogal. Né? Tem algumas línguas antigas que eram assim, só tem consoante. Então, por exemplo, quando o pessoal aprende egípcio e fala egípcio, fala Tutankhamon, você não sabe se era Tutankhamon, Titikamon ou qualquer outra vogal possível, porque não tinha vogal. A vogal era pelo costume, você botava só as consoantes, e a vogal era pelo costume. Né? Então, cada canto falava de um jeito. Foi uma linguagem que, até hoje, ela é falada. O aramaico ainda existe, não é uma língua morta. Ela ainda existe em alguns lugares, lá pelo meio da Síria, etc., ainda se fala o aramaico. Mas era uma língua muito usada até como forma de comércio. Agora, imagina, entre populações diferentes já dá coisas estranhas. Né? Eu lembro muito bem, né, quando eu tinha, e eu vou contar uma coisa que é ilegal, não façam isso, eu tinha 15 anos, estava aprendendo a dirigir com a minha prima, que tinha 17, lá no Rio Grande do Sul, né? Imagina, está tudo errado, né? Eu tinha 15, ela 17, a gente estava lá com um carro emprestado do meu tio, que não devia ter emprestado para ninguém, né? Aí eu estava aprendendo a dirigir e ela dizia assim para mim, olha o cordão. E eu olhava para ela e dizia assim, o quê? E ela dizia, olha o cordão. E eu dizia, o quê? Olha o cordão. Que cordão? Do que você está falando? O cordão da rua. Eu disse para ela, o meio-fio? Ela disse, que meio-fio? Porque nenhuma das duas palavras fazem sentido. As pedras que tem não são mais um meio-fio, que é o que significava isso, quando as pedras tinham um formato de meio círculo, né? E também não são cordão. Nenhuma das duas coisas faz mais sentido. São garantidas pelo uso. Então, quando eu falo, olha, cuidado com o meio-fio, todo mundo entende. Né? Até hoje, algumas palavras perderam sentido. As pessoas falam de caído na sarjeta e não lembram normalmente nem onde é a sarjeta. Quem sabe aqui onde é a sarjeta? Eita, ninguém. A sarjeta é o local por onde corre a água da rua, no cantinho, ali do lado do meio-fio, sabe? Aquilo é a sarjeta. Então, caído na sarjeta, quando a pessoa caía na rua, estava caída na rua. Né? Aí ganhou o sentido de que a pessoa se perdeu e pronto. Imagina, se eu aqui, do Rio, e ela lá do Rio Grande do Sul, a gente não se entendia sobre o que significava aquilo que estava no canto da rua, que dirá a gente traduzindo as palavras, né? E mais, Jesus já era de uma cidade do interior. E eu fiquei pensando nisso, né, tentando achar um modelo, porque Jesus fez isso, né, para marcar bem a gente, para mostrar o quanto é possível mudar o mundo. Ele nasce numa cidade pequenininha, no interior de um país invadido pela maior potência mundial. Roma era a maior potência mundial daquela época. Então ele nasce lá no interiorzinho, lá numa cidadezinha pequena,
né? E mostra o quanto ainda assim ele pôde fazer pelo mundo. Então eu fiquei imaginando assim, para fazer um paralelo, né? Eu fiquei imaginando quem seria alguém de uma cidade distante falando, aí eu fiquei imaginando, por exemplo, um nordestino falando, né? Não, meu filho, não entendeu nada, está tudo errado, né? Porque ele ia dizer lá, eu vim trazer a espada, eu disse, então é para sair brigando. Não entendeu nada, calma. Só que a gente não tem Jesus mais para estar falando, ou melhor, tem ele no seu espírito, no espírito do que ele disse. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os textos trazem a letra, mas sou eu que crio o sentido. Já ouviu Kardec a respeito quando falava de mediunidade, não é? Porque ele diz assim, olha, o médium recebe o pensamento do espírito, e é ele que veste esse pensamento de palavras. Né? Então, se no meu modelo simbólico só existem dois espíritos, um é Jesus e outro é Maria, eu só vejo Jesus e Maria. Apareceu um espírito, eu sinto que é feminino, eu vi Maria, olha a Maria aí de novo. Maria da Conceição, Maria da Aparecida, já viram a quantidade de Maria que tem? Eu não sei quantas mães Jesus tem, porque tem Maria para... Né? Uma lista de Marias, porque toda vez que aparece algum espírito, alguém vê um espírito e só entende que só existe Jesus e Maria, só pode ser Maria. Não tem outra mulher conhecida, né? Ninguém vira e diz que viu alguma outra pessoa, não, vi Maria. E assim também como muita gente que vê Jesus. Viu Jesus? Vi. Tinha lá, era alguém evoluído. Eu senti que tinha autoridade sobre mim, é Jesus, não pode ser outra pessoa. Então o pessoal vê Jesus aí assim, né, como se fosse facinho, né? A gente sabe que não é tão fácil assim, porque a gente tem a descrição, inclusive, dos próprios espíritos, que mesmo no plano espiritual, muitas vezes você tem que fazer reunião mediúnica para falar com o pessoal mais elevado. Chama um médium lá, por favor, mas a gente não está desencarnado? Mas está desencarnado, mas ainda assim precisa de um médium. Porque eu não vejo ele, que está mais acima, então eu preciso de alguém que esteja ali intermediário, que escute o pensamento daquele que está superior e traduza para mim de uma forma que eu entenda. Olha que complicado. A gente não quer pensar que é ter reunião mediúnica no plano mediúnico, no plano espiritual, mas tem. Né? André Luiz descreve isso, e é bem legal. Por quê? Porque eu vou vestir de palavras os conceitos que me dão. E aí a gente começa a entender que eu preciso procurar naquele conceito o que combina com aquilo que é ensinado por Jesus. Né? Porque está lá no texto, está lá direitinho, né? Não, tem que abandonar pai e mãe, etc. Então a gente fica olhando assim, tem que abandonar pai e mãe, é mesmo? Que coisa estranha, né? Mas não foi ele que disse que tem que respeitar pai e mãe também? Não está lá? Né? Como é que é isso? Como é que eu junto essas coisas? Bom, uma das primeiras coisas que tem coisas que elas são naturalmente juntas porque elas não são oposição, elas são complementares. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Essa é uma dificuldade muito grande que o discurso tem. Não sei se alguém viu, tem um filme de ficção, eu gosto dessa parte de ciência, que saiu recentemente aí, que chamava A Chegada. Não sei se as pessoas viram. Ele viu, acho que pouca gente viu. É um filme meio hermético, meio complicado, né? Porque envolve justamente as questões de linguística. Como é que fala, como é que entende, não sei o que é. Mas ele vai trazer algumas coisas que são bem interessantes para a gente pensar. Né? Porque ele vai falar justamente de uma questão de tempo. Notaram? Não sei se quem viu o filme percebe isso. São seres que vivem num tempo diferente do nosso. Aí a gente diz, que tempo diferente do nosso? Não tem tempo, é uma coisa só, né? Tempo é assim, a gente começa e vai vivendo e vai morrendo, e aí tempo é tempo. Tudo vai se estragando, né? Sem saber que está falando de uma lei, né? Da lei da termodinâmica, onde tudo vai perdendo justamente sua coesão e vai se estragando. Pois bem, primeiro a vida faz o caminho oposto, né? A vida cada vez se organiza mais e não se desorganiza. Né? Mas vamos voltar lá para a história. Eles vão fazer isso, eles vêm ensinar para a gente um conceito, ou ensinar para a gente uma linguagem, para que eles possam, no futuro, depender da gente para resolver um problema que eles ainda não têm. Aí a gente diz, como é que é? Porque a gente está preso na linha do tempo. Não é isso? A gente pensa tudo como antes, durante e depois. Estamos no momento presente e pensa o tempo como antes e depois. Não estou tão maluco assim não, tá?
Recentemente, o pessoal da física quântica descobriu um negócio que eles chamaram de emaranhamento de partículas. Eu não gosto muito de citar física quântica porque muitas vezes as pessoas usam sem saber direito o que estão falando. Mas falando de emaranhamento de partículas, que permite, inclusive, que as duas partículas troquem informação a velocidade maior do que a da luz. Aí o pessoal ficou chocadíssimo, porque velocidade maior do que a da luz não vai. E, teoricamente, a gente sempre achou que a informação ia pelos fótons. Detalhe técnico, quem gostar de física pode ir lá checar. Mas aí eles chegaram à conclusão, daquelas conclusões que só cientista chega, né? Porque é assim, né? Einstein está lá sentado, faz um monte de conta, descobre que a velocidade da luz é constante, aí ele sai com aquelas conclusões que só cientista chega, né? Bom, se a velocidade da luz é constante, qualquer velocidade que eu esteja andando, ou onde quer que eu esteja, só pode ter uma explicação, que o espaço e o tempo mudam. A gente diz, hã? Não é assim que a gente sente? Quando a gente vê falar essas coisas, o espaço e o tempo mudam. E é isso mesmo. Descobriu-se que é assim, né? Os fenômenos mudam no espaço e no tempo. Eu digo que tal coisa ocorreu a tantos segundos de diferença e a tantos metros, outra pessoa, outro observador, pode dizer que ocorreu de forma diferente, os dois vão estar dizendo a verdade. Mas eles descobriram algo mais ainda. Descobriram, considerando esse emaranhamento quântico, que, na verdade, o espaço e o tempo são gerados pela relação entre as partículas. Olha que bonito. Não existe um espaço e tempo. Esse espaço e tempo é gerado pela relação entre as partículas. A gente já sabia disso, né? Porque a gente senta para ver uma série, faz aquela maratona de 8 horas na frente da televisão e acha que foi rapidinho, né? Aí alguém diz assim, vamos passar aqui 3 minutos em silêncio. Pronto, daqui a pouco começa... Não é? Não dá, né? 3 minutos de silêncio é uma eternidade. Ninguém aguenta segurar a tosse, ninguém aguenta coisa nenhuma, né? Começa a se mexer na cadeira, é uma eternidade, não é? 3 minutos é uma eternidade, mas 8, 10 horas são fáceis de ver vendo uma série que eu gosto. Não é assim? A gente sabia que o tempo é definido pela relação que eu tenho com as coisas. Quando eu tenho uma relação boa, o tempo parece que não passa, né? Eu fico lá e tudo é ótimo, eu vou ficando, se possível, sem querer que nada mude, né? Sento na frente da TV e assisto a série inteira, né? No tempo que eu podia ter ajudado umas 3, 4 pessoas, eu fico lá assistindo televisão, sem nada fazer, sem nada mudar da minha vida, e quando eu saio satisfeito. Não é assim? Podia ter ido ajudar alguém, podia ter telefonado para alguém que estava sofrendo, podia ter dado um conselho para uma pessoa, podia ter vindo ao centro ajudar em algum trabalho assistencial, mas a gente senta lá e faz uma maratona, né? Tem aquela Grey's Anatomy, já são 14 temporadas, deve ter 100 e tantos capítulos, dá para ver ali até esperar a vontade de fazer alguma coisa passar, né? Você senta na frente da televisão, quando dá vontade de fazer alguma coisa, e senta e espera a vontade de passar. Não é assim? O tempo é relativo, sim. A gente não sabia que isso era físico também, a gente sempre achou que era a nossa impressão do tempo, que era desse jeito, mas é físico. Nós estamos presos dentro de um universo, nós, espíritos que estamos evoluindo aqui, para poder chegar a uma etapa em que o tempo não seja mais o problema, nem o tempo, nem o espaço. Leia sobre a ubiquidade dos espíritos. Ele pode estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. A gente diz, como? Se ele está aqui, como é que ele está lá? Né? Se ele tem interesse nas duas coisas, ele está aqui e lá ao mesmo tempo. Mas não somos nós ainda não, tá? Porque a gente desencarna, a gente é tão preso à matéria que a gente desencarna, corre lá no planeta, recolhe um monte de fluido vital e monta um outro perispírito igualzinho e diz, pronto, aqui sou eu, mesma barriga, mesmo óculos, né? Porque a gente é assim, a gente faz plasma até as coisas que a gente está acostumado a usar, mesma barriga, mesmo óculos, todo mundo vai me reconhecer e dizer, ali o Pierre é gordinho como sempre, não adiantou nada, nem desencarnado ele emagrece, não é? A gente plasma isso do mesmo jeito. Então, voltando lá, para não me perder, né? No fim das contas, a gente tem esse problema, porque o discurso, ao contrário disso tudo, não tem essa flexibilidade. Se eu digo que isso é uma mesa, eu prendo isso na mesa, não pode ser outra coisa a mais. Se chegasse outra pessoa aqui, podia achar que isso era uma superfície para fazer qualquer outra coisa, até mesmo para virar ao contrário e descer escorregando por uma ladeira. Crianças fazem isso, né? Criança é muito engraçado, você junta crianças que não falam a mesma língua e elas brincam juntas. Elas brincam juntas, cada uma de uma coisa. Então, aquela caixa para um é um trem, para o outro é um avião,
Mas elas não se importam, porque o que importa é o prazer da relação. Estar junto, brincando, é melhor do que decidir se aquilo é um avião ou um trem. Não importa. Não faz sentido discutir isso. O bom é curtir a brincadeira. Então, por que eu vou abandonar o curtir a brincadeira para tentar resolver com o outro se aquilo é o avião ou o trem? Tanto faz. Ele brinca do que ele quiser, eu brinco do que eu quiser, brincamos juntos, ficamos amigos, é melhor ainda. E amanhã eu quero brincar de novo com ele. Apesar dele que vai brincar de uma coisa, eu vou brincar de outra. Adultos não são assim, né? A gente senta numa reunião, se tiver mais do que 5 pessoas, nada é resolvido, porque todo mundo quer palpitar e puxar para o seu lado. Não, não pode ser assim, tem que ser assado. Porque a gente não consegue admitir que seja assim e assado ao mesmo tempo. A linguagem não permite isso. Se isso é uma mesa, acabou a discussão. É uma mesa, tá bom? Isso não é um escorrega, isso não é uma pista de corrida, isso é uma mesa. Vamos parar com isso, porque eu já disse que isso é uma mesa. É assim que a linguagem funciona. E é por isso que a linguagem dá tanta confusão. O Belchior já bem que dizia, né? A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante que fala, não é assim? Já até dentro do movimento espírita já deu isso. Jesus tinha corpo, era corpo fluídico ou não? Meu Deus, isso já deu uma confusão. Dá para perguntar assim, alguém pode experimentar? Não dá para ninguém ir lá experimentar. Então, por que vocês estão discutindo isso? Isso não faz sentido discutir. Não, mas metade dizia que tinha corpo fluídico, outra metade não. Então, deu um rolo danado, quase que a gente teve uma cisão do movimento espírita. Por conta disso, não faz sentido, faz? Só faz sentido para adultos sérios, que têm que ter certeza do que estão fazendo. Só que certeza é a única coisa que a gente não pode ter. Cada vez que vocês tiverem certeza de alguma coisa, que estão com toda a verdade, vocês só podem saber que estão errados. Né? Porque o conhecimento vai se desvelando a cada avanço que a gente vai fazendo. Não é? O conhecimento não é fixo. Eu vou ler de novo o Evangelho e vou ver coisas que eu não vi antes. E vou ler uma terceira vez, vou ver mais coisas. E depois outra. O que houve? Eu não li direito? Eu errei da primeira vez? Não, eu acertei. Estava de acordo com o que havia de pensamentos, de conceitos naquele momento. E no outro momento eu vou ler e dizer, não é isso não, é aquilo. Mas é isso e aquilo também, e aquilo outro, e o que é para cada um de nós. E é por isso que Jesus falava tanto, usando uma linguagem simbólica. Por quê? Porque ela serve a essa fluidez. Cada vez que eu leio, eu começo a entender mais das coisas, de acordo com a minha etapa evolutiva. Então, vamos para cada um, né? O primeiro deles, ele vira e diz textualmente assim, muita gente ia com ele, ia com Jesus, e ele, voltando-se para todos, disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, a mulher e filhos e irmãos, e ainda mesmo a sua vida, não pode ser meu discípulo. Puxa vida, então para ser discípulo eu tenho que ser chato, é isso? Será que Jesus disse isso? Eu tenho que ir lá e atrapalhar a vida de todo mundo, aborrecer todo mundo, não é assim? Será? Não deve ser isso. Não pode ser o Espírito que recomendou que a gente amasse a todos, que fizesse ao outro o que queria que fosse feito para a gente. Como é que ele pode estar recomendando que eu vá lá e aborreça cada um? Não é? Então, o que será que ele quis dizer? O que será que a gente vai perder se ficar com a letra que mata e não for atrás do Espírito que vivifica? Porque essa é a passagem que Paulo fala. Não fica com a letra que mata e vai atrás do Espírito que vivifica. O que ele está falando com aborrecer? Bom, aí eu posso pegar um filósofo que não tem nada de religioso, que é Foucault. Não tem nada de religioso mesmo, a vida dele era da pá virada. Né? Mas ele falava que as coisas geram uma eterna luta entre o instituído e o instituinte. Essas duas coisas lutam. E lutando essas duas coisas, é possível surgir alguma coisa nova. Se eu não tenho essa luta, nada muda. E é assim mesmo. Se a gente diz uma coisa e o outro concorda, a gente não muda. A gente fica no mesmo lugar que estava. É bom, é gostosinho, muito gostosinho, é acolhedor. Né? Eu brinco muito com isso. Você chega em algum canto e diz assim, puxa, minha mãe desencarnou. Aí a pessoa fala, fez o quê? Aí você tem que explicar, né? Tem que sair do seu luto e dizer, não, sabe o que é? É que ela morreu, mas eu não acredito na morte, eu sei que o espírito é imortal. Então ela só saiu da carne, por isso eu uso a expressão desencarnou. Posso voltar para o meu luto? Pode. Aí eu volto para o meu luto e digo, pronto. Aí a pessoa, às vezes,
reconhece. Senão começa a discutir se tem mais de uma vida, se tem espírito, se não tem, aí pronto, foi o luto embora, né? Vai o pessoal discutir se será que acreditar em espírito está certo ou está errado, porque pela linguagem só pode estar certo ou errado. Eu sempre brinco com isso, porque no fim das contas, todos falamos da mesma coisa. Quando alguém fala do simbólico, está falando do espiritual. Só que não acha que o espiritual tem a concretude que tem. Mas diz, não, mas o simbólico, ele age, ele é capaz de provocar reações. Tem um texto chamado exatamente esse, eficácia simbólica. Então, o simbólico existe. Então, se existe, por que você está brigando que eu acredito em espírito, meu amigo? Né? Se, seja lá quem for, continue existindo para mim, ela existe. E não importa, no fim das contas, discutir se isso está certo ou está errado. Vamos daí para frente, mas o pessoal volta a discutir o certo ou errado. Então, voltando, Jesus falava exatamente disso. Ok, lá na sua casa, você aprendeu que os samaritanos todos não prestam, que a gente tem mais que jogar os samaritanos fora, porque eles não fazem o sabá. Eles não fazem o sabá. Isso é um desaforo. Como é que eles não vêm aqui no Templo de Jerusalém deixar a sua oferenda? Então, eles não prestam. Então, o samaritano que você vê, cuspa no chão, xingue e vai embora. Deixa ele lá caído no meio da estrada. Ok? Então, assim, é um conceito que era aprendido. Os judeus já achavam que era isso mesmo, que, afinal de contas, o sabá era justamente o centro da vida cívica e religiosa de Jerusalém. Era um momento que todos paravam para discutir e pensar o que estava ocorrendo. Hoje a gente faz terapia, né? Uma vez por semana você vai lá e senta com o seu terapeuta, vai falar da sua vida, o que foi. Naquela época era o sabá. Ficava todo mundo na família e discutia o assunto e via o que ia fazer. Tanto no concreto, está na hora de plantar trigo, está na hora de fazer o quê? Tanto no simbólico. O que nós vamos fazer com fulaninho aqui, ó? Está dando um trabalho danado. Ah, vamos acolher ele, vamos trazer ele para aqui, que vai funcionar bem. Seja numa situação ou na outra. Isso era discutido no sabá. Os caras não faziam sabá, só podiam estar errados. Então eles geram inimigos. Vira e mexe, a gente faz assim com as pessoas, né? Ou elas são minhas amigas, ou, se não são minhas amigas, são inimigas. Não é isso? Isso vem da linguagem de novo. Olha a dicotomia. Ou é, ou não é. Ou está para cá, ou para lá. Ou é quente, ou é frio. Ou é bom, ou é ruim. Não é assim? O coitado dos obsessores sempre caem nesse problema, né? O pessoal mete o pau no obsessor. Eu sempre brinco, o obsessor é o amigo mais próximo que a gente tem, né? Tanto é pertinho que ele fala e já vem no meu pensamento direto. Né? Na hora que ele fala, tem raiva de eu já estou... De quem? Vamos lá. Eu estou lá grudando... Né? Isso é meu amigão pertinho, ali colado, igualzinho a mim, evolutivamente falando. Porque senão, não havia sintonia de pensamento. Aí eu fico reclamando, meu inimigo, tá vendo? O obsessor atrapalha a minha vida. Atrapalha não, está trazendo os problemas que você tem que enfrentar. Então, cure a sua raiva, cure as suas brigas, né, sem motivo, que ele também vai aproveitar junto. Assim, melhorou, hein, rapaz? Legal, vou tentar isso aí também. Ele vai junto. Ok? Não se preocupem com ele. Ele evolui juntinho com a gente. Quanto mais a gente conseguir evoluir, mais ele vai junto. Então, a gente não é um inimigo. Na verdade, ele é alguém que me faz olhar para as coisas que normalmente eu não olho. Né? Porque quando a gente não é provocado, a gente é tão bonzinho, não é? A gente é sempre bonzinho com todo mundo, desde que ninguém provoca a gente. Quando provoca a gente, aí a gente vira uma fera. Como é que dizia o pessoal da antiga? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Olha só. A gente é desse tipo, né? Então, voltando. Mexeu aí alguma coisa? Mexeu, não? Então, exatamente. É para não dar nem boi nem boiada para nada. A gente não está aqui para cuidar de boi, a gente está aqui para cuidar da gente, para evoluir, né? Então, o que ele estava falando? Não tem jeito. Se você vai se propor a uma cultura nova, a uma forma nova de estar no mundo, muita gente vai ficar aborrecida. E fica. Né? A gente sabe, a gente muitas vezes dá a volta no mundo. Né? Você deve conhecer aquela pessoa que é tão boazinha, tão boazinha, tão boazinha, que é até chata. Né? Tem pessoas que são assim, de caramba, mas ele aguenta tudo, não é possível. Como é que é assim? Você fica incomodado porque o outro é bonzinho. Seja bonzinho que nem ele, vai descobrir muitos prazeres que você ainda não descobriu. Mas voltando para lá. Então, se eu resolvo olhar o mundo de uma forma que ninguém olha, se eu resolvo estar em relação com as pessoas de uma forma que normalmente não é, vão reclamar comigo.
e vão reclamar das coisas mais estapafúrdias possíveis. Para brincar com isso, eu vou trazer um assunto polêmico, só aqui um parênteses rápido, fecha ele rápido, prometo. Eu fico olhando como o pessoal se permite ser homofóbico, mas, meu amigo, o que você tem a ver com a sexualidade do outro? Não é a sua. Cuide da sua. Já tem tanto problema com sexualidade, por que você quer brigar com a do outro? Fecha parênteses. Eu não tenho nada a ver com a vida que o outro estabeleceu, especialmente se ela é boa para ele. Porque se ela é ruim para ele, eu tenho um dever de caridade. Não é? Eu devo chegar e ajudá-lo. Ok? Mas se ela é boa para ele, deixa lá, coitado. Não tem nada a ver com ele, não. Ele vai evoluir no momento que foi. Não estou dizendo que eles são mais involuídos, não, porque no momento de apoio à adoção, que eu estou envolvido porque tenho 2 filhos adotivos, a gente vê casais homossexuais adotando muito mais grupo de irmãos do que casal heterossexual. Porque o casal heterossexual chega com o modelo que está na cabeça. Não, vou ter um filho, esperar ele crescer, ter outro, espero crescer, tenho outro. Só que isso na adoção fica complicado, porque vou ter um, vou ter outro, bota aí uns 5 anos no meio de cada um. Né? Então, você normalmente adota um, quando vai tentar adotar outro, já desiste. Já, não, chega, deixa para lá. Né? Não é tão fácil assim. Os casais homossexuais chegam lá e dizem, quantos tem? 5, manda aí. Leva todos os irmãos, porque a lei pede que não separe os irmãos. E se não for assim, eles não vão. E aí as crianças adoram, porque aí vão ter alguém para amar. Porque é isso. O que importa é o amor. Não importa a orientação sexual. Né? Não importa nada disso. O que importa é o amor. Então, eles vão aborrecer muita gente. Especialmente por quê? Porque fazem aquilo que muita gente não quer fazer. Né? E algumas pessoas entendem isso. Já vi, inclusive, escutei uma vez uma pastora falando, olha, se vocês são contra, faça o seguinte, não deixem nenhum órfão para ele adotar. Vai lá, adotem todos, porque no mundo ideal não tem ninguém para ser adotado, né? A gente sempre esquece disso, ninguém está fazendo nada de bom. A gente está tentando corrigir os erros que tem, do Estado, da sociedade, das famílias, né? De não acolherem aquelas pessoas que tiveram uma criança indevidamente, de não acolher aquela pessoa que tem um problema com droga-adicção, de não acolher tantos problemas sociais que a gente vê na nossa sociedade. A gente não acolhe, aí depois sobram as crianças para ser adotadas. Então, a gente vai aborrecer, sim, pai e mãe, porque a gente vai chegar lá e vai dizer assim, eu vou fazer desse jeito que eu acho que é o bom. A pessoa diz, mas por quê? Né? É fácil, até com... Vou no centro nesse sábado, fazer o quê lá? Vai para a praia. Não. Mas você não vai, aniversário da família tem 3 anos. Porque vocês marcam sempre no sábado eu estou ocupado, não é assim? A gente vai aborrecer pai e mãe. O segundo item que ele vai falar é de abandonar pai, mãe e todos os outros, né? Deixa eu ver se é nessa passagem aqui, que ele vai falar, inclusive, de nora, sogra, etc. Bota todo mundo mesmo. Está dizendo que a gente vai ter que abandonar todo mundo. Caramba! Abandonar a todos? Mas aí vamos de novo para o mesmo problema de linguagem. O que ele está falando? É virar as costas e ir embora? Não, ele dá um exemplo que é simbólico e muito bonito. Ele diz assim, imagine que alguém que põe a mão no arado fique olhando para trás. Se você imaginar isso, vai ver que não vai dar certo, né? Porque o arado, você tem 2 bois puxando, né? Então tem uma força bruta lá, e você guia aquilo para fazer uma reta paralela à outra que você fez. Se você ficar olhando para trás, vai dar onde? Não vai dar certo. Vai fazer um campo que vai ser, né, um rabisco só e não vai nascer coisa nenhuma, não é? Então, ali no arado, qual é a função de quem guia o arado? Manter aquilo no caminho certo, que vai produzir bons frutos. Se eu tiro ele do caminho certo, não produz bons frutos. Se eu estou olhando para trás, para onde que vai esse arado? Não vai para o canto certo. Então, ele vai chamar a atenção disso. Quando ele fala do abandonar, é justamente nesse sentido. No momento que eu resolvo, que eu crio para mim uma nova meta de vida, eu tenho que manter ela em foco. Seja qual for. Inclusive, não discuto mais com meu pai ou minha mãe. Isso é difícil, né? É difícil? É difícil ou é fácil? Não discuto mais com pai e mãe. Difícil, né? Não discuto mais com meu pai e minha mãe. Só vou expressar meu amor por eles. É fácil isso? Mas está bem de acordo com aquilo que a gente vive pregando na casa espírita, não é?
mas é difícil pra caramba. A gente se perde, olha para trás e começa a brigar. Não, mas você está querendo fazer isso, é a minha vida. E pronto, lá vem a discussão toda. O que ele estava falando era isso: se eu resolvo alguma coisa, eu tenho que manter isso em foco. É difícil pra caramba. Olhar para trás é uma tentação que a gente tem sempre. Lembra no outro conto aí, lá do Velho Testamento, de Sodoma e Gomorra? Que aí a mulher de Ló, né? Acertei? Está saindo e, dá aquela olhadinha para trás e aí vira uma estátua de sal. Do que esse conto está falando? No fim das contas, quando você tenta olhar para trás, quando você está tentando fazer uma mudança, você se perde e fica paralisado. Literalmente é isso. Se eu tento dar um jeitinho naquilo tudo que tinha para trás e no que tem para frente, dá rolo. Imagine que eu tenha nascido numa família que é racista. E tanto faz de que raça para que raça, tá? Tem famílias que são racistas. Como? Famílias negras dizem, como você vai casar com esse branco azedo? Não. Né? Então, assim, tem para todos os lados. Famílias que são orientais e não admitem casamentos fora da raça. Então, assim, não tem racismo. É o principal, o maior, o que é mais implícito na gente, que a gente tem que brigar sempre, é, obviamente, contra a raça negra, porque a gente recentemente saiu de um período de escravidão. Então, ainda está muito embutido na gente. Né? A gente precisa brigar muito com isso, porque a gente vira e mexe se pega cometendo bobagens que estão ligadas a racismo implícito. Né? Que é racismo implícito? Aquele que a gente faz sem nem notar. Né? Aquele marmanjado que ninguém faz mais, diz, não, fulano é um negro de alma branca. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Falar isso é pior do que qualquer coisa. Está dizendo que ele não pode ser bom porque é negro, teria que ter alma branca. Então, não faz sentido essa coisa. O racismo implícito está muito envolvido. Né? Muito comum que as pessoas, por exemplo, cometam racismo sem nem perceber. Eu estava um dia desses falando com a minha empregada e ela tinha notado, um dos meus garotos é negro. Então, eu falei, poxa, eu estava falando do racismo. Eu falei, então que bom. Da próxima vez que eu lhe chamar para vir almoçar na sala e você vier com um papo que você não vem, eu vou lhe dar uma bronca, tá bom? Porque é isso, ela se nega a vir almoçar na sala, mesmo com as crianças chamando, com a gente chamando, porque ela considera que ela tem que ficar na cozinha. Não, pelo amor de Deus, eu não quero reproduzir a escravidão. Eu quero que você sente na sala e almoce comigo. Você é uma pessoa da família. Não é? Está trabalhando ali, é uma pessoa da família. Quem está próximo de mim é da minha família. Quem é minha família? Todo aquele que segue as regras de Deus são meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, que história é essa? Vai ficar lá separada por quê? Mas ela, e olha que ela é atenta no assunto, falou, poxa, a gente sofre muito com isso. Tal. Então, não reproduza. Venha para cá, isso é um implícito. Ok? Então, voltando lá. Nasci numa família onde isso é muito presente. E eu quero ser diferente. Vai ter rolo. Eu vou ter de abandonar pai e mãe nos conceitos dele. Porque normalmente o que a gente quer fazer é arrastar todo mundo. Não é? Não, descobrir a doutrina espírita maravilhosa. Vamos todo mundo para lá? Nem sempre dá certo, né? Por que não dá certo? Porque ela é maravilhosa para mim. Eu estou naquele momento e ela sintoniza comigo. E, de novo, não estou falando de ser melhor ou pior. Ela é maravilhosa para mim. Ela funciona para mim e dá os toques que o meu espírito precisa para fazer a transição para alguma coisa. Para o outro pode não ser. E já vi coisas assim. A gente preza muito pela liberdade. Está certo ou está errado? Não está questão de estar certo ou está errado. A cada um de acordo com o que faz. É consequência, né? É ação e reação. Não, mas diz aí, está certo ou está errado? Não, é ação e reação. Você pode fazer o que quiser e aí vai colher a reação disso. Não, mas diz para mim, pelo amor de Deus, está certo ou está errado? Não é? E vira e mexe, a gente escorrega nisso e vai sair por aí dizendo que está certo ou está errado. Né? Brincando com isso, vão me bater, mas o dia desse estava o pessoal falando sobre descriminalização do aborto, e eu fico impressionado como as pessoas brigam com a descriminalização do aborto, em vez de brigar contra o aborto. Por quê? Tudo que a mãe não precisa é, depois de passar por um sofrimento enorme, por ter escolhido arrancar um feto de dentro dela, por sofrer tudo isso, ainda ir parar na cadeia. Enquanto o marido não sabe nem onde está. A cadeia é o que ela não precisa, então isso não pode ser lidado de forma penal. Então, sou a favor da descriminalização do aborto? Sou. Por quê? Porque eu quero que isso diminua. E nos países onde se descriminalizou, você pode fazer um trabalho social com as mulheres, pode acolher essas crianças
né? Permitir que elas nascessem, e aí sim dar uma destinação, porque óbvio que as pessoas podem desistir das suas missões, quantos de nós já desistimos de várias, né? Elas podem desistir das suas missões, e aí eu preciso criar um compromisso ainda maior com ela, para ela, obrigá-la literalmente a matar essa criança e depois ter que resgatar isso em outras vidas, ou melhor, acolhê-la, receber essa criança e colocar numa família que possa criá-la. Então isso não pode ser tratado através da criminalização. Eu não posso obrigar isso a ser escondido. Isso tem que vir à vista para que a gente possa fazer alguma coisa, né? E eu não estou falando justamente no sentido oposto. Para ser contra o aborto, eu preciso ser a favor da descriminalização disso. Isso parece engraçado de falar, mas é exatamente isso. Não pode ser tratado pelo juiz de ser penal e botar alguém na cadeia. Não pode ser desse jeito, isso tem que ser de outra forma. Mas, quando a gente fala isso, mesmo dentro do movimento espírita, a pessoa já olha para a gente, sei não, não sei se eu vou chamar esse palestrante de novo não, né? Percebam que várias vezes a gente vai incomodar as pessoas. Vai, para dar mais um passo, abandonar conceitos que estão estabelecidos. E as pessoas vão dizer, não, está errado. Tá bom, você pode achar errado. Eu acho certo. Vamos ver quem dá melhores frutos, não é isso? Não é isso que Jesus diz? Você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então vamos ver quem dá melhores frutos, e aí a gente opta, porque não tem problema nenhum, está errado. Né? Se tiver errado, ótimo. Errei, desculpe. Fui do outro time a vida inteira. Não tem problema nenhum, a gente não tem a certeza, como eu brinquei no início, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe de tudo. E se a gente não sabe de tudo, a gente está errado. A outra ainda, deixar os mortos enterrar seus mortos. Que coisa cruel, né, Jesus fez. O rapaz chegou lá para ele e disse, eu quero seguir com você, mestre, já estou mexido pela sua mensagem, eu quero ir com você, mas eu queria só ir lá que meu pai morreu, eu queria enterrar. E ele vira, e é muito legal porque ele fala o seguinte, ok, vá, não só vá, como pregue a minha palavra, mas deixai os mortos enterrar seus mortos. E qual é o sentido disso? De novo, aquela coisa do sair do texto, que é muito estranho, ninguém quer que os cadáveres fiquem insepultos, não é isso, né? É literalmente a gente se dá conta que muitas vezes a gente tem que deixar ir as coisas velhas para poder se dedicar às novas. Não tem jeito. Se eu ficar dedicado a resolver a herança do meu pai, para ficar no concreto aí, eu não vou ter tempo para lidar com outras coisas. Então, ou bem eu vou lá e abro mão das minhas coisas para ir adiante, para poder abrir espaço para as novas. Lembra aquela coisa que o pessoal vive falando de armário? O pessoal que agora tem personal arrumator, né? Tabajara, não é esse o nome não, mas eu esqueci o nome. Chega na casa e diz, não, tem que deixar a energia fluir. Pega as coisas que vocês não usam e doem, porque senão não tem espaço para as coisas novas. Isso é o mais óbvio possível. Os meus conceitos antigos precisarão morrer. Eu vou ficar chocado com várias coisas que eu vou ver. E daí? E daí nada. E daí eu vou pensar e dizer, tá certo. É isso mesmo. Então, várias coisas, não se enganem, vão ser chocantes para a gente. Ainda mais nesses tempos de mudança social. A gente diz, tá certo. Mas não se enganem, a gente vai fazer né? Toda vez, com qualquer coisa. Eu lembro no metrô uma vez que tinha um casal, e o casal era heterossexual. Era um rapaz e uma garota, os dois com o cabelo comprido, com as unhas pintadas de preto, se beijando no metrô. E tinha um senhor que estava muito incomodado, mas muito, né? E eu sentei, uns dois bancos assim atrás, o metrô estava vazio, ele estava lá e se remexeu para um lado, remexeu para o outro. Eu olhei para ele, e quando eu olhei para ele, que ele viu que eu estava olhando, ele não aguentou e falou assim, tá vendo uma coisa dessa? A gente não sabe nem quem é o homem, quem é a mulher. Qual o problema? Né? Não tinha problema nenhum. Mas ele estava discordando da forma como o outro está vestido. A gente vai ficar chocado assim mesmo. É assim que pode ser agora? Agora pode. Na época da gente, a gente também chocou nossos pais, os pais chocaram os avós chocaram os bisavós, e assim sucessivamente, porque a gente encontra textos desde a época do Egito dizendo que a mocidade não tem mais jeito, a mocidade está perdida, esse mundo agora não tem. Na época era por causa da cerveja.
Até hoje está muito no mesmo lugar, né? Agora não tem mais jeito, a mocidade está perdida. O que ocorre é que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai formando hábitos. Literalmente, cada um de nós é um ser de hábitos, porque a CPU que tem aqui ainda é fraquinha toda a vida para cuidar da vida. Então a gente inventa um monte de hábitos, porque com os hábitos a gente consegue fazer as coisas com menor esforço, literalmente. E não é preguiça, não, é assim mesmo. Você vai dirigir um carro na primeira vez, você senta lá e o instrutor diz assim, olha só, não tire o olho da estrada, não esqueça de olhar para os 3 retrovisores, preste atenção no barulho do motor, você cuida aqui. Você diz, como dá para fazer tudo isso? 6 meses depois você está fazendo tudo isso e mais, está cantando a música, está tocando no rádio, conversando com a pessoa que está do seu lado e olhando a oferta que está passando. E ali, o Guanabara baixou não sei o que lá, que legal, vou passar aqui depois. Mas no primeiro instante você diz, como fazer isso? Por hábito. A gente se habitua e vai. E assim é, né? A gente acorda de manhã e tem a rotina certinha. Se eu fizer a rotina bonitinha, em meia hora eu tiro meus filhos da cama, dou banho neles, dou comida e estou saindo para ir para a escola. Quando eu perco a rotina, leva pelo menos 1h30. Então, assim, a rotina serve para alguma coisa. Eu posso dormir quase 1 hora a mais se eu seguir a rotina. Não serve para alguma coisa? Né? A Elisa Lucinda, que tinha um texto, falava assim, não falem mal da rotina. É isso, a rotina me serve para alguma coisa. Mas é óbvio que essa rotina, essas coisas que estão estabelecidas, todos esses hábitos, conceitos, precisam morrer. Papai do Céu foi super esperto quando inventou o desencarne. Quando fica tudo gravado fundamente nos nossos neurônios, ele diz, toma, me dá esse cérebro velho aí que eu vou te dar um novinho em folha para você fazer de novo, porque com esse é difícil. E não se engane, é difícil mesmo. Se eu aparecesse aqui com uma saia, que nesse calor talvez deve ser até mais confortável, vocês iam olhar e achar assim, que coisa estranha. Não é o hábito, não iam aceitar. E é só porque estaria de saia. Então a gente aceita se for o Caetano Veloso, ou se for teve mais alguém que já usou saia, que eu não lembro quem é. Alguma figura assim que você diz, não tem problema, qual o problema? Poxa, é um homem de saia. Mas a gente não aceita direito, né? Nós temos isso gravado fundamente no nosso cérebro. O único jeito é, de tempo em tempo, a gente devolver o cérebro velho, sabe? Toma o casco, pega um casco novinho, né? E aí começa de novo. E aí você, de novo, julga os conceitos todos. Pensa tudo de novo, aborrece pai e mãe, que você chega lá e começa a perguntar, mas por que eu não posso usar saia, mãe? Te aborrece pai e mãe de novo e pronto, a sociedade evolui mais um pouquinho. É assim que a gente evolui. Então, a gente precisa deixar assim que os mortos enterrem os mortos. Os conceitos velhos precisam evoluir. O homem velho dentro de nós precisa ir embora. E para nós é sempre um desafio muito grande. A gente tem muita dificuldade de abrir mão do homem velho, porque ele está profundamente marcado nos nossos neurônios. Não estou brincando. É assim que funciona. Nós somos seres de hábito. Se não fosse assim, a gente não conseguia nem ficar em pé. O tempo todo a gente está administrando o equilíbrio e nem pensa nisso. A gente anda em 2 superfícies pequenininhas, eu então que sou grande, 2 superfícies pequenininhas, se equilibrando ali para não cair, joga para lá, joga para cá, tenta pegar um boneco e botar na mão. Não é fácil, a gente faz isso tranquilamente, não é? Justamente pelos hábitos. E o último, não vim trazer a paz, mas a espada. Vou dividir a todos. Então, deixa eu pegar aqui. Jesus dizendo assim, olha só, não julgueis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sogra. Esse eu acho que ele não precisava separar, não, já é normalmente separado. A nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Caramba, que violência, né? Quando a gente lê isso com o que a gente pensa hoje em dia, a gente imagina que não, Jesus não pode ter dito isso. Disse, não nesse sentido. O sentido que você está dando é você que deu. O que ele disse foi alguma outra coisa. E falando justamente dessa questão que eu citei, do instituído e instituinte. Não há jeito para ter progresso que não o embate entre essas coisas. Ou se vocês preferirem outra pessoa, estamos falando da dialética. Você tem uma tese, uma antítese, e elas lutam para fazer surgir uma síntese. É assim que as coisas evoluem.
O tempo todo, o que nos faz evoluir é o que nos provoca, o que nos incomoda, o que não nos deixa confortável. O que está confortável é aquilo que já está pacificado dentro de mim. Então, se eu consigo dizer com tranquilidade para alguém que me fere, vai com Deus, meu irmão, tá bom para mim. E só que aquilo não conta mais nada, tá? Aquilo já é ponto marcado, não preciso mais repetir ele. Eu preciso mexer naquilo que me incomoda. Cada um de nós, a cada encarnação, vai trombar com as questões internas que ainda não estão resolvidas. As resolvidas são facílimo. Como eu falei, você não vai... Se você está tranquilo com a sua sexualidade, você não se importa com a do outro. Ah, mas ele está beijando outro homem. E qual o problema? Ele deve gostar, ué. Não tem problema nenhum. Olha, pai, esse aqui é meu namorado. Ah, prazer, como vai? Tudo bem? A gente vai estar mexido internamente. Claro que vai. Mas é assim mesmo, as coisas mudam, não é? É difícil, não estou dizendo que é fácil, porque se fosse fácil, já estava feito. Atentem para isso. O que é fácil é o que eu já evoluí. Jesus não tinha problema com isso. Imagina ele vir para a Terra e olhar o que era a Terra naquela época dele. Imagina o que ele devia pensar nas imposições que eram feitas sobre as mulheres, sobre os escravos, sobre aqueles que perdiam a guerra. Isso era para deixar qualquer um horrorizado. Imagina um espírito puro. Não era para ficar horrorizado? Claro que não. Ele sabe que isso é parte do desenvolvimento. E que cada um, a seu tempo, terá o seu momento de se incomodar com isso. Isso será literalmente uma espada cravada no coração. Não vai ser fácil. Não se enganem. Em nenhum momento a evolução é fácil. É um convite sempre a mexer com as coisas que estão mais profundas, mais gravadas lá dentro da gente, mais guardadas como preciosas. É aí que a gente vai ter que evoluir. E é aí que vai ser difícil. A gente pode ir no centro espírita, falar, discutir, perguntar a todo mundo, ler livro, faz tudo que tiver como recurso. Porque a evolução vai se dar desse jeito. Não vai ser facinho. Não vai ser na base só, é só o amor e o amor vai levando, não adianta. Mesmo no amor, é aí que a espada virá. Porque no amor, quando você vai olhar e dizer, mas eu te amo, cara, como é que tu vai escolher esse conceito, esse jeito de ser? Eu te amo e por isso eu reconheço que você pode ser diferente. Isso é o mais complicado que a gente tem para fazer. Permitir ao outro o processo evolutivo dele. E não é ficar lá pacificamente sendo solidário com qualquer coisa. Não, vai, pode fazer as besteiras que for. Não, não é isso não. Né? A gente tem que aprender com Sócrates. Pergunta. Perguntar é ótimo, já notaram? O pessoal vem lá e diz, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E você pergunta assim, tem certeza? Metade da convicção já vai embora. Por quê? Por quê? Não sei, que você está falando que vai ferir o outro, será? Será que é bom? Bom? Não tinha pensado nisso não é? Sócrates falava que com as perguntas certas, a gente faz surgir de dentro daquela pessoa o que ela tem de melhor. E para demonstrar, ele pega um escravo e faz ele resolver um problema de geometria, fazendo as perguntas certas. Inclusive, ele dá um nome para isso de maiêutica, que é a arte da parteira. A parteira não faz nada no parto, né? Quem faz é a mãe. Né? A parteira não faz nada. Mas tira a parteira para ver se a mãe não sofre 10 vezes mais. Porque é aquela pessoa que diz, calma, relaxa agora faz força, agora respira, vai. Então alguém que está lá naquela hora diz, como é que você está? Não, agora estou sentindo contração, então faz força. Ela orienta para fazer as coisas certas na hora certa. Mas quem está sentindo é a mãe. Se ela resolver dizer o que é, vai dar errado. Então ela só pergunta, o que você está sentindo agora? Ela diz, ela orienta. Então, perguntem para qualquer um. O tempo todo, chegar com as nossas certezas é provocar a luta que está descrita aqui. A luta do discurso. Porque se eu digo, você está errado, o outro pega tudo que ele tem para lutar comigo. Tudo. Todos os conceitos, todos os recursos, tudo. Né? Você vai ver isso em qualquer discussão. Meu filho, chega amanhã mais cedo. Por quê? Está querendo mandar na minha vida? Não é? Vai ocorrer em qualquer casa. Vocês vão ver isso acontecer qualquer vez. Ou o chefe diz, olha, amanhã tem que chegar a tantas horas. Quem chega? Não é? O pessoal sempre chega atrasado, ainda vai pedir desculpa ao chefe. Pô, chefe, foi mal, você disse que tinha que chegar, e eu cheguei meia hora depois.
Mas, cara, você chega antes todo dia, só porque o cara mandou, você chegou tarde. Né? Isso sou eu, tá? Isso sou eu. Então, quando alguém manda, eu tenho que ficar muito atento, porque senão eu brigo com a autoridade. Defeito meu. Tem que evoluir. Todos temos que evoluir. As coisas que a gente já percebe é porque está na hora de mexer. Porque tem um monte de defeito que a gente vai ver só na próxima encarnação. Tá? E aí a pessoa diz, não, que isso? Se eu fizer uma boa autoanálise, eu percebo. Percebe nada. Os gregos já eram mestres em filosofias, falavam de liberdade e eram escravagistas. E falavam, não, que a liberdade, o homem, todo homem é igual a outro homem. Vem cá, e o seu escravo ali? Não, escravo não é homem, não. Que coisa mais nonsense, não é? Somos todos assim, não achem que são outras pessoas. O que ainda não está na hora de mexer, a gente nem reconhece. Então, quando você fala e nada acontece no outro, é porque não está na hora ainda de mexer naquilo. Mas, de maneira geral, o que você vê, se você não se põe numa guerra, é ver a pessoa ficar mobilizada. Como eu disse, tem certeza de fazer isso, aquilo? É mesmo? Por quê? Perguntem. Hajam sempre perguntando. Isso faz com que a pessoa vá dentro de si buscar as razões para fazer o que está fazendo. E nem sempre nós temos razão de fazer. Mesmo as coisas boas, tá? Garanto que muita gente veio ao centro hoje só porque vem todo sábado, aí veio também de novo. E achou um chato aqui falando dessas coisas. Né? Poxa, mas vai ele me entregar, eu estou vindo só por costume? É. Muitas vezes a gente faz coisas boas só por costume. Né? E eu brinco dizendo que é assim mesmo, estou junto com o Emmanuel. Emmanuel diz que não tem nenhuma virtude que não comece com um hábito. Então comece a fazer as coisas boas, mesmo seja se obrigando. Experimenta. Passa a dar bom dia para todo mundo que você encontra na rua. Rapidamente você vai ser conhecido como uma pessoa legal. Só porque deu bom dia, não mudou nada, não evoluiu coisa nenhuma, não se enganem. Mas já vai ser conhecido como uma pessoa legal. E provavelmente vai começar a ser procurada para dar apoio às pessoas. E aí sim começa a surgir a oportunidade de evolução. Né? Porque não é só dar o bom dia que faz evoluir. Faz evoluir quando eu não estou só, e aí, se eu não me engano, a página inicial falou disso, não estou só dando do mínimo que eu tenho. Eu começo a me gastar no processo evolutivo. Eu começo a me entregar para o outro como um presente. Que a gente possa ser esse presente como Jesus foi para nós, né? E foi de um jeito que a gente está, há 2000 e tantos anos, ainda sendo provocado por ele, ainda sendo mexido por ele, e ainda sentindo as coisas fazerem efeito dentro de nós. Que a gente possa ouvir as palavras de Jesus e pensar no todo o resto, né? Porque muito mais do que qualquer adolescente apaixonado, ele ama a gente mais do que o mar, as estrelas e o infinito.